participei também. E foi junto com um evento da Oracle, né? Participei junto com o Endola na semana passada. E no primeiro dia. Bem, no primeiro dia, além daquela parte de workshop, cadastramento e tal, eu assisti uma palestra do Java na televisão brasileira, na televisão digital brasileira. E só teve uma palestra, né? Um lance de palestra, na verdade, um grupo de palestras nesse dia. E aí eu assisti essa palestra que foi dada por um engenheiro da Oracle, o Jans, e o David, né? Esse David é um arquiteto da TOTUS e ele é brasileiro, né? E eles falaram um pouco sobre a evolução da TV digital. Então, tipo, na década de 50 a TV era preto e branco, na década de 70 já era TV a cores e tal, e agora já estamos numa era digital. Então falou um pouquinho sobre a evolução da TV, e aí ele começou a falar um pouco sobre Java, sobre interatividade, a execução de aplicativos na TV, falou sobre o projeto Java DTV, né, que teve a primeira versão lançada em 2008, mas ele foi relançado em fevereiro de 2009, e aí, né, isso teve esse relançamento com algumas mudanças sugeridas pelo fórum SBT-TV, né, que é o Sistema Brasileiro de Televisão, né, TV digital. E aí isso deu origem ao Ginga G, né? Esse Ginga G é um open source... Isso, Ginga J, desculpa. Eu estou falando G que nem a mulher que estava fazendo a tradução. Ginga J é um open source que diminuiu, né, muito a barreira para nós desenvolvedores, porque é um projeto open source e é livre de royalties, né? Então, ou seja, é uma forma da gente estudar o Ginga sem ter que pagar por isso, porque isso não foi registrado. Então, qualquer um pode pegar esse framework e estudar. Ele falou sobre várias APIs também existentes, né, já para TV digital, e falou sobre o Luit. Mais pra frente acho que eu vou falar um pouco sobre o Luit, mas o Luit, para quem não conhece ainda, é um framework para desenvolvimento parecido com Swing, isso, para desenvolvimento para mobile, né? Aplicativos que mudam muito o tamanho da tela. Então com o Luit você desenvolve e você não precisa ficar se preocupando dimensão, esse tipo de coisa. E aqui um exemplo, né? Tem um exemplo aqui de uma tela na TV digital, aqui os menus, tudo interativo, né? Você vai escolhendo e tal. E já tem algumas empresas, não dá para ver muito, mas aqui a gente tem a Band, a UOL, tem o Extra, o Mart, então a gente conseguiu ver algumas promoções do Extra passando aqui, algumas promoções do Walmart, você clicava lá nas promoções. Inclusive eu até trouxe um panfleto, acabei deixando na minha bolsa, mas depois eu mostro para quem quiser ver. E também mostrou algumas coisas na própria televisão mesmo, nas novelas, né, menu interativo nas novelas. Aí depois disso eu vi uma palestra sobre Business Intelligence, a gente assistiu com Endola, isso aqui já na Oracle, né? Como a gente tinha 2 crachás, tá? Nós tínhamos 2 crachás, a gente acabou assistindo também da Oracle. Tive um pouco de introdução a BI, e vi um pouco do Hyperion Base e alguns casos de sucesso. Então aqui ele falou basicamente, na verdade, vendendo a ideia, né? Vendendo aqui o Hyperion. O Hyperion, para quem não conhece, é uma base de dados da Oracle, né, uma ferramenta da Oracle, que é uma base de dados para BI mesmo, é multidimensional, não é relacional. E aí nesse caso de sucesso aqui, ele falou sobre um exemplo de uma empresa que tinha desenvolvido um BI próprio, e eles demoravam assim 7 horas para extrair uma gama de relatórios. E com o Hyperion eles fizeram isso em 2 segundos, né, porque a modelagem é totalmente diferente, tá, é próprio para isso, e é muito rápido, né. Basicamente é isso. Aí no segundo dia teve mais palestras, né? No primeiro dia foi poucas palestras, mas o segundo e terceiro foram melhores, na minha opinião. Então no segundo eu assisti JPA 2.0, desse Java do ano passado, eu havia assistido o 1.0 e daí eu tive a oportunidade, né? Tinha o 2.0, eu falei, eu vou ver as mudanças que tiveram, né? Apesar da gente já ter usado aqui, eu não conhecia ele antes. Então teve um arquiteto da Glassfish, ele trabalha também com NetBeans e Eclipse, Ludovic. E ele falou sobre algumas coisas novas, né, que foi implementado agora no JPA 2.0.
Ele falou sobre o relacionamento, né, objeto-entidade aqui, né? Falou sobre a linguagem, agora tem uma linguagem nova, JPQL, né, que é mais ou menos igual ao HQL, com algumas coisas diferentes, algumas funções, novas funções de consulta, por exemplo. Você consegue fazer algumas consultas que a gente faz no banco de dados Oracle, né? Você consegue fazer isso na própria linguagem do framework. Suporta classes subníveis, mapeamento de tipos primitivos, tipo mapeamento de collections de string, de integer, né? Coisa que é difícil de fazer, agora a gente consegue fazer na JPA. Ordenação de lista, mantendo o banco como provedor, isso aqui é legal, porque hoje a gente geralmente faz uma ordenação, só que a gente traz a lista, ordena a lista e se precisar a gente consulta de novo. No JPA agora tem um esquema que você consegue fazer essa ordenação, só que mantendo o banco como provedor, você não precisa refazer a consulta. Novas funções, né, de linguagem de consulta, Criterion e o Beam Validation. O Beam Validation eu achei interessante porque, vocês lembram que quando eu mostrei o Braze para vocês, eu disse que a gente podia fazer toda a validação no próprio model, né? A gente colocava lá, falava que não podia ser nulo, que o máximo de caracteres era tanto, que o tamanho máximo era X. A gente consegue fazer isso agora no próprio Beam colocando annotation, né? Então tem algumas annotation, @notnull, @max, @zipcode, e você pode até implementar algumas anotações, tipo, por exemplo, para validação de CPF, para validação de CEP, você pode implementar sua própria validação e colocar no Beam. E depois assisti uma outra palestra falando sobre o Oracle VM, falando sobre várias linguagens, né? O arquiteto da Oracle falando sobre várias linguagens aqui. Então, ele disse que o seguinte, a ideia da Oracle agora, né, para a JVM, é simplificá-la, né? Simplificar o compilador, torná-la mais rápido, criar um único compilador para todas as linguagens que rodam na JVM, né? Para quê? Para que a gente possa mesclar as linguagens em um único software. Então, por exemplo, você vai poder fazer os testes unitários em Scala e depois quero fazer a parte de negócio em Java, a parte web eu quero fazer em Ruby, né, JRuby. Então a ideia deles é isso, é fazer com que a plataforma, fazer com que o JVM se torne um Oracle VM, né, alguma coisa bem genérica, né, que seja um compilador só para entender tudo. Né. Assisti também uma palestra do Dimas, esse é um consultor da Oracle brasileiro, trabalhava para a Sun, agora trabalha para a Oracle, né? E ele falou um pouco sobre o Ginga, falou sobre o Lute e JavaDTV. Vocês vão ouvir muito, né? Talvez até nas palestras, na apresentação do Andy, ele fala um pouco sobre televisão digital. Foi o que foi mais falado nesse evento. Né? O que mais teve nesse evento foi a evolução da TV digital, está crescendo bastante aqui no Brasil. Falou sobre as vantagens de usar o Ginga, falou da TV interativa, mais uma vez, desde 2005. Falou sobre o futuro, né? Falou algumas coisas sobre o futuro da TV digital aqui no Brasil. E falou sobre que aqui no Brasil tem os maiores grupos de usuário, por isso está crescendo tanto. Os Estados Unidos, por exemplo, não evolui na TV digital há 10 anos. E o Brasil, em 3 anos, né, já está praticamente num nível até maior do que eles. Né? E assim, em evolução. Vou falar em evolução. E o Ginga é fruto de desenvolvimento de um projeto de 2 faculdades aqui do Brasil. Né? Uma faculdade do Rio, a PUC do Rio, e a UFB, Universidade Federal de Pernambuco. Depois, quem quiser pode acessar o site www.ginga.org.br. Tem mais informações, inclusive exemplos de como utilizar isso. E o Ginga ele roda em 3 VMwares diferentes, né? Além da JVM, ele roda também em outras VMwares. E a estimativa é que 107 milhões de casas terão TV digital até 2015. Então, ou seja, é um mercado em franco crescimento. E falou um pouco, aqui eu assisti uma palestra sobre automação residencial. Isso é um negócio muito legal, o Vinícius da Global Code, todo mundo deve ter assistido palestras, né, do Vinícius, é um cara muito bom. E, como sempre, as palestras dele são impressionantes, né? As apresentações dele são impressionantes. E ele falou sobre integração do Java com o JavaFX, falou um pouco sobre o avanço da digital, como eu disse, né? O que mais foi falado desse evento, quase todas as palestras. E ele mostrou como automatizar a sua casa gastando muito pouco. Né? Isso é legal porque ele mostrou algumas coisas, tipo acendendo, ele criou um circuito e aí ele acendia a lâmpada pelo iPhone,
né? Ele mandava um comando via Bluetooth, inclusive, pelo iPhone. Ele falou os preços lá, eu não me lembro bem os valores, mas por R$500 você consegue ligar e desligar as lâmpadas da sua casa via Bluetooth com o seu iPhone. Ou desenvolvendo até com Luit, você pode desenvolver um software, né, e você pode, com Luit não, com JavaFX, né, você pode desenvolver um site, alguma coisa assim, e você pode controlar os eletrodomésticos da sua casa, né, automaticamente assim. E, enfim, ele mostrou vários exemplos, fez até uma brincadeira lá de um robozinho que levava cerveja para ele controlava pelo iPhone também, e ele direcionava o robozinho pelos comandos do iPhone, né, para a direita, para a esquerda, sabe, um touch mesmo, muito legal. Ele colocava para cá, o boneco ia para um lado, ia para o outro e tal, muito legal. E também agora um conceito novo, que é o Open Source Hardware, né? A gente tem software open source, agora eles estão criando um conceito de hardware open source. Por quê? Porque geralmente todos esses hardwares elétricos eles precisam de um software para funcionar, né? Precisa de um aplicativo dentro deles. E a ideia hoje é o quê? É fazer com que as pessoas possam desenvolver na sua casa o seu hardware, né? Então eles disponibilizam um software e explicam como funciona e como você faz para criar o seu próprio, né? Então isso é um negócio bem legal também. Depois eu posso passar o site para vocês, se quiserem acessar e ver mais informações sobre esse assunto. Linguagens baseadas em script. E aí eu assisti a palestra do arquiteto da Oracle, ele é chinês, Xu-Mun Lee, né? É até difícil para entender um pouco o que ele falava, né? Não tinha tradução, e quase todas as palestras foram em inglês, pelo menos 80% das palestras foram em inglês. E ele falou um pouco sobre produtividade, desempenho, as características, e claro, falou sobre Groove, Scala, JRuby, falou sobre Crawler e etc. Basicamente as linguagens que a gente já conhece, e ele na verdade demonstrou que nós podemos ter produtividade, né, trabalhando com linguagens como essa aqui, que nós já conhecemos alguma, né, Groove pelo menos a gente conhece um pouco do conceito de Crawler porque a gente trabalhou com Grails, e mostrou que com isso a gente consegue ganhar produtividade, consegue desempenho, né, e mostrou alguns exemplos lá de todas essas linguagens. O Dr. Spock, né, da Global Code, todo mundo conhece também, e o Danival Tafarel da Matéria, também instrutor da Global Code, fizeram uma palestra falando sobre dicas e truques de performance no Java, e no JVE, no JPA e no JSF. Então eles falaram um pouco de algumas experiências que eles já tiveram, né? Falaram sobre, e se disse que usar JSF é uma mudança de paradigma. Eu acredito também que seja, porque quase todo mundo que eu tive a oportunidade de conversar não fala muito bem, né, do Java Server Face. Então é uma mudança de paradigma mesmo. Mas disseram que melhorou bastante com a evolução e tal, enfim. E falou sobre as anotações, lazy e eager, que a gente conhece, né, do Hibernate, né, mas isso aí tem no JPA. E ele falou quando deve usar um, quando não deve usar o outro, citou alguns casos, alguns exemplos, e disse que a maior parte, né, do gargalo do sistema é no banco de dados, né, consultas mal feitas, objetos que estão relacionados de forma errada, né? Às vezes você obtém um objeto quando você não vai precisar, ou você precisa e deixa para obter quando você vai buscando, fica fazendo consulta necessária no banco, então esse tipo de coisa. Falou sobre consultas muito grandes, tipo o que a gente fez no pedido, obter primeiro os keys, depois fazer uma select usando o in. Falou do Entity Manager, né? O Entity Manager é para controlar, na verdade, o Entity Manager Factory, né? Para a gente poder controlar os objetos, para não ter que ficar fazendo consulta no banco toda hora. Falou sobre o escopo de conversação, ele citou uma situação exatamente igual que a gente estava passando aqui com o recebimento de mercadorias, e ele deu exatamente a mesma solução que o André propôs aqui, que foi o Conversation. A mesma coisa, ele falou, inclusive mostrou até um exemplo do Conversation no Spring, né? Falou sobre View Helper. Esse View Helper aqui, talvez algum de vocês, assim como eu, torça o nariz, porque View Helper e assim, o View Helper ainda com acesso à camada de persistência. Então, ou seja, fazer com que a camada de aplicação tenha acesso direto à camada de persistência para
para que você ganhe desempenho, para você não ter que ficar passando por várias camadas. Ele deu um exemplo lá, mostrou como fazer um view helper e tal, e enfim, ele mesmo disse, olha, algumas pessoas não vão concordar e tal, né, porque MVC, padrão que a gente segue e tal. E falou sobre o lazy load, né? Lazy load é para melhorar o uso com Ajax. A gente já faz isso no jQuery, né? Tipo assim, a gente, por exemplo, está numa página que tem várias tabs. Então, ao invés de a gente trazer tudo, a gente, conforme o usuário vai clicando, a gente vai trazendo o que ele for, né, o que for necessário e vai armazenando. Quando clicar de novo já está na memória. Bem, no último dia, agora para encerrar, vocês viram que foi bastante palestras, né? No último dia, assisti uma palestra do José Henrique de Oliveira Varanda, e ele trabalha no Banco Central do Brasil. Ele falou sobre uma coisa muito interessante, Java e certificação da ICP Brasil. É uma coisa que está surgindo muito agora, o governo está informatizando tudo, o governo quer controlar tudo, né? A legislação está em franco crescimento, né? Eles querem fazer uma proteção de documentos e certificados. E aí tem algumas palavras-chave aqui, tipo o EDOC, o eCPF, né? Esse que é o CPF eletrônico, os documentos eletrônicos, e eles estão propondo fazer um assinador de referência, né? Um assinador digital de referência, para um open source, para que todo mundo possa baixar esse sistema e criar o seu próprio assinador. E falou também sobre o Java Card. O Java Card é uma VM restrita, né? Porém segura, para armazenar certificados, né? E é isso. E essa aqui muito interessante também, dado por um arquiteto que trabalha na Tivit e por um consultor chamado Liao, da Suma. Eles falaram sobre o Java no maior sistema de cobrança do planeta. Para quem não conhece, é o DDA, Débito Direto Autorizado. Eu não conhecia, fiquei impressionado com o tamanho disso, né? Não sabia que os bancos trabalhavam dessa forma. Mas é um sistema de integração entre os bancos. Para vocês terem uma ideia do tamanho, tem 176 mil linhas de código, quase um ano de desenvolvimento com 50 pessoas. É um projeto muito grande, né? E eles falaram sobre os problemas que eles tiveram. Então, por exemplo, problema de concorrência no banco de dados, né? Por quê? O que eles faziam? Eles tinham um scheduler, um servidor, que ficava gerenciando tudo. Então, por exemplo, pagamento de boleto, emissão de boleto, toda essa parte de cobrança, né? Cobrança e recebimento, é controlado por esse sistema. E aí eles pegavam isso daí, tinha um servidor central que ficava gerenciando, olha, você faz isso, você faz aquilo, tá? Gerenciava gerenciava os passos de cada tarefa. E isso gerava um gargalo no banco de dados, porque era consulta o tempo todo, update, insert, era muita coisa, né? Acessando o banco de dados. E aí eles refizeram, na verdade, o sistema, mudando a arquitetura. Usaram um esquema de fila de entrada e saída, então eles tinham filas na entrada e na saída. Criaram também algumas filas intermediárias como linha de montagem. Então é mais ou menos assim, tem um monte de coisa para ser feita. Aí tem vários servidores rodando. Cada um vai lá e pega alguma coisa para fazer, processa aquilo e coloca na fila de saída. Não tem mais um centralizador, não tem mais um facade lá que está facilitando para os outros. Cada um vai e pega alguma coisa e processa aquilo. Uma mensagem, um boleto e tal. E com isso ele conseguiu fazer a distribuição entre os servidores, a distribuição de carga, né, entre servidores. E aí fazendo também o processamento em batch, ao invés de ficar dando commit, né, toda hora, eles fazem um processamento em batch. Então melhorou bastante a performance do sistema deles. Agora algo interessante aqui que vale a pena falar é que assim, vocês viram que é uma empresa grande, né, a Tivit é uma empresa muito grande, muitas pessoas trabalhando, um sistema muito grande, mas eles tiveram os mesmos problemas que uma empresa pequena tem. E para resolver isso, eles utilizaram algumas metodologias que nós já conhecemos, né? Por exemplo, TDD, nós falaram que tiveram que usar bastante TDD, programação em par, testes em tudo, então teste unitário, teste de integração, teste de carga. E tanto que eles decidiram refazer a arquitetura do sistema no meio do projeto. Porque quando começou a utilizar, já viram que não ia dar certo. E eles conseguiram refazer o sistema sem quebrar. Por quê? Porque tinha teste. Tinha teste de integração, teste de citação, tinha teste tudo quanto é lado. Tá? Então eles conseguiram garantir isso. E
E outra coisa também interessante que ele comentou, aqui é que é o seguinte, é muito importante, né, quando a gente está trabalhando num sistema grande como esse, a gente ter toda essa abrangência, porque a gente testa um lado, que é o nosso caso aqui, né, e a gente não tem controle do que está sendo, da onde aquilo vai influenciar. Né? Então, com essa gama de software, de sistema, de coisas que eles fizeram, né, de testes que eles fizeram, eles conseguiram garantir toda essa mudança. E depois tinha uma palestra do Fábio Veloso da Soljava, ele falou um pouco sobre segurança em serviço REST e redes sociais Web 2.0. Falou sobre algumas APIs, especificações, falou sobre o Base Authentication e falou sobre o mecanismo de delegação, o AUT. Né? Acredito que a gente tem um pouco de conhecimento sobre isso. Então, para o RESTful, usa-se o JAX RS, né? Que é um serviço, né? Para ser utilizado com RESTful. E ele dá suporte à autenticação. O Base Authentication, né? Autenticação básica, não é criptografia, né? Não oferece integridade, as senhas trafegam pela rede e tal, e aí ele citou esse AUT aqui, que é uma solução melhor para trabalhar com esse tipo de aplicação. E aí tem algumas palestras que eu não mencionei, né? Um e-mail que o André até me mandou ontem, tinha algumas delas. Então, por exemplo, o CDI, algumas coisas que a gente já conhece, já trabalha, ou que não ia agregar valor para a gente aqui. Mas, por exemplo, CDI, contexto de injeção e dependência, a gente conhece, trabalha com isso no Spring. O PHP dentro do Eclipse, que parece um pouco estranho, mas dá para trabalhar com PHP dentro do Eclipse, utilizando todo o poder do Java. Né? Falou sobre Spring, eu tive uma palestra de Spring, não assisti até o final porque eu vi que era tudo que a gente já conhecia. Falou sobre Grails, sobre Groovy, falou sobre Spring, né? Explicou. Na verdade não foi uma explicação profunda do Spring, mas foi mais assim, para quem não conhecia Spring, o que é o Spring, o que ele tem. Então, não foi muito útil. E aplicações RESTful com HTML5 e JSF 2.0. Na verdade, essa aqui não teve muito de RESTful e nem de JSF. Né? O nome estava aqui, mas foi mais de HTML5. Bastante coisa legal sobre HTML5, né? Tá bem poderoso. Muito legal, acho que o Fábio depois vai dar uma palestra sobre isso, mas eu achei muito legal. Então, das palestras que eu assisti foi assim, eu assisti umas 16, 17 palestras, né? E o que deu para pegar de legal foi isso daí. Ok? É isso, obrigado.